Aleluias. Vamos colocar diante do nosso Deus para ouvir o Evangelho poderoso do nosso Senhor. Te convido a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 14 até o 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16, na Nova Versão Internacional. Assim nos diz a palavra do Senhor: escrevo essas coisas embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Deus, nós te glorificamos por teu Filho. Nome poderoso que nós te louvamos é o nome do Senhor Jesus, que nós invocamos para pedir a bênção da tua palavra sobre nós. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poderoso e é mais desse poder que nós desejamos. Por isso, com perdão dos nossos pecados, nos colocamos diante de Ti, Pai, para pedir em nome de Jesus, o nome poderoso, que o Senhor nos abençoe nesse momento, que a bênção da Tua palavra seja sobre todos nós, que possamos ter mais conhecimento da Tua palavra, extrair, Senhor, as verdades bíblicas e sermos abençoados por Ti. Continue com a Tua igreja, o Senhor que nos entregou a verdade, nos ajude a sustentar a verdade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meu irmão, fique à vontade. Vamos meditar nesse texto que nós lemos sobre o tema Guardiões da Verdade. Em uma era que a gente vive hoje, cheio de fake news, a verdade ela fica cada vez mais rara, ela é misturada com a mentira, com o engano, e cada vez a gente olha para o mundo e fica meio que desesperançoso. Se continuar o mundo assim, aonde vai parar? Mas graças a Deus tem um povo na terra que Deus escolheu para ser o guardião da verdade. Um povo feito de homens e mulheres que foram colocados na qualidade de guardiões da verdade, para que a verdade não seja riscada da face da terra, mas para que ela permaneça e seja pregada, ouvida e crida. Esse é o povo de Deus, é a igreja de Deus, a qual Paulo chama de coluna da verdade, de morada de Deus e de baluarte. É isso que nós vamos ver, essas características de nós, a igreja do povo de Deus, como nós temos esse privilégio. O primeiro privilégio é que a igreja de Deus ela é morada da verdade. Paulo, ele diz assim: olha, Timóteo, eu estou indo aí te visitar, mas olha, o que eu tenho para falar com você é tão importante, se eu demorar um pouquinho para ir, já vai sabendo disso, que é muito importante. E primeiro ele fala: olha, eu falo isso aqui para vocês saberem como vocês se portam, porque vocês são casa de Deus. Vocês são morada de Deus. A palavra que Paulo usa aqui no grego, oikos, para casa, significa duas coisas. Pode tanto significar o edifício, a casa como estrutura, como edifício, como as pessoas que moram nessa casa. E quando Paulo ele fala que nós somos morada de Deus, em consonância com todo o contexto, também ele está falando que nós somos morada da verdade.
Porque como Salomão disse lá em 2 Crônicas 6:18, quando ele foi inaugurar o templo, ele disse: Deus, nem os céus dos céus pode te conter. Salomão, ele tem a ideia da vastidão de Deus, que nem o espaço sideral, nem todo o espaço que existe, o universo e multiverso se existirem, nada pode conter esse Deus. Mas esse Deus, de uma maneira extraordinária, ele pediu para que os seus filhos, o povo de Deus, no deserto, construísse uma casa para ele habitar. Aquele que não cabe nem no universo. Constrói um tabernáculo, porque o meu desejo é morar com vocês. O meu desejo é estar com vocês. E aí posteriormente Davi olha e diz assim: mas Deus, ele é tão grande, tão bondoso, que ele merece algo melhor do que uma cabana, do que um tabernáculo. Vou construir um templo suntuoso para ele morar. Deus diz: tudo bem, eu vou deixar você construir, mas não você. Prepara tudo aí, o material, deixa tudo no jeito, mas quem vai construir é o teu filho. E aí Salomão, ele constrói um templo, e naquele templo, né, Salomão, com essa ideia de que Deus, ele é grandioso demais, ele merecia o melhor, então ele faz o melhor para aquele templo. Coisa extraordinária, porque Deus iria habitar naquele lugar, mesmo não cabendo nos céus, ele iria habitar naquele lugar. Ele sabia, isso é um privilégio tão grande, que essa casa, esse templo tem que ser o melhor do mundo. E ele faz na sua época o melhor templo do mundo para que Deus habitasse. Só que esse Deus, ele é tão íntimo, ele ama tanto a gente, que ele não queria somente habitar com a gente. Ele decidiu habitar em nós, dentro de nós. Aquele que nem os céus dos céus o comporta, agora ele faz questão de morar em um ser pequeno como eu, como você. Tamanho é o amor dele, e como ele faz isso? Como Deus decidiu construir o seu próprio templo, transformando nós em sua morada. Ele faz isso através do seu Filho, Jesus Cristo, que veio e se torna carne, se torna ser humano, habita em corpo, ele anda no nosso meio, entre nós, ele está entre nós, mas com o intuito de edificar, de construir uma igreja para que ele habitasse dentro dessa igreja. Igreja que eu falo, não templo, não edifício, mas as pessoas que dentro dela estão. Agora, Deus, ele constrói o seu próprio templo. Esse templo são pessoas. É por isso que Paulo diz que somos sacrifícios vivos, somos igrejas ambulantes, somos os templos, somos o altar onde é feito o sacrifício, e somos vivos, ambulantes, andamos por aí, porque agora o sacrifício, a adoração acontece dentro de cada um de nós. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, e de fato, ele é verdade, se ele habita em nós e é verdade, ele habita em nós, então logo somos morada de Deus. É isso que Paulo está falando para Timóteo, para os irmãos de Éfeso: vocês são morada de Deus, vocês são templo de Deus, vocês são casa de Deus, nesse sentido, de que Deus mora em vocês, vocês são a verdade, porque vocês têm a verdade, porque Ele habita em vocês. E o processo que Jesus Cristo começou, Ele continua dentro de nós. É por isso que Ele orou ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os. Santifica-os. E como que é feita essa santificação? Na verdade. E a tua palavra é a verdade.
Deus, ele passa através do Santo Espírito nos santificar em verdade cada dia, porque a igreja que ele constrói é esse bastião, é esse baluarte que vai sustentar a verdade até que ele volte. Desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, a igreja de Deus ficou incumbida de carregar a verdade, portar a verdade e defender a verdade. Somos casa de Deus, somos morada da verdade. Em seguida ele falou outra coisa, que a igreja de Deus é coluna da verdade. Coluna, para nós hoje, tem um significado diferente, porque ele não é tão completo como era para os efésios, como era para os irmãos da igreja de Efésio, como era para Timóteo, que era o pastor da igreja de Efésio nessa época, porque coluna para a gente hoje serve apenas para a sustentação, né? Tanto que a gente esconde todas elas. O melhor é esconder, porque a função dela é só sustentar. É por isso que essas paredes estão cheias de colunas e ninguém vê, porque a gente deu um jeito de esconder ela, porque hoje em dia coluna só serve para isso, para sustentar. Mas na época em que Paulo escreve para Timóteo, coluna, além de sustentação, tinha um outro significado. Era um significado mais abrangente. Esse significado ia além. Então, quando Paulo usa essa palavra, que a igreja de Deus é coluna da verdade, os irmãos em Éfeso tinham um entendimento mais completo. Porque naquela época, diz William Barclay, que lá em Éfeso estava a grande construção, a gloriosa construção arquitetônica daquela época, que era o templo da deusa Diana. Esse templo tinha 127 colunas de mármore, cada uma doado por um rei. Cada um rei doou uma coluna dessa, e muitas delas eram encravadas de pedras preciosas, outras cobertas de ouro. Então, coluna, além de sustentar na ideia deles, a coluna também era para ser apreciada, era para ser vista, era para divulgar o grande prestígio daquele local. Imagina 127 colunas, com mais de 18 metros de altura, com toda aquela imponência. Aquilo fazia uma das 7 maravilhas do mundo, era o templo da deusa Diana dos Efésios. Por isso, a coluna naquela época, ela tinha esse que a mais de divulgação, né? Era sinônimo de propaganda. Coluna também era sinônimo de propaganda, porque aquelas colunas, elas faziam propaganda daquele templo, como era suntuoso, como que era belo aquele lugar. Muitos iam fazer turismo, iam para Éfeso somente para ver o grande templo com as suas grandes colunas. As colunas, então, divulgava o templo. E é nesse sentido que Paulo está falando, que nós, igreja de Deus, somos coluna da verdade. Somos divulgadores. Nós sustentamos a verdade, mas também nós divulgamos a verdade. Nós difundimos a verdade. Coluna tinha a ver com, naquela época, com a ideia de exposição, como arte, como hoje são colocados em exposição quadros caríssimos em exposição. Assim, eram colunas naquela época, e pegando essa ideia, é que a gente entende que a igreja de Deus, ela serve como propaganda da verdade, é aquela que expõe a verdade de Deus, a verdade de Cristo. Em um meio ao mundo cheio de fake news, ainda existe um povo que fala a verdade pura.
que sustenta a verdade de Deus, e que essa verdade não vai se calar. Vai chegar o tempo que vão tentar calar, vão perseguir, porque o mesmo Paulo diz em Timóteo que nos últimos tempos eles vão amontoar doutores para eles, para falar as mentiras deles, porque a verdade causa coceira nos ouvidos deles. Eles não suportarão a sã doutrina, eles não suportarão a verdade. Mas mesmo que chegue esse tempo, e esse tempo está chegando, vai chegar, nós não vamos nos calar, porque somos propagandistas dessa verdade. Vamos continuar falando a verdade. A igreja já incomoda o mundo, porque ela fala a verdade, ela vai continuar falando a verdade, porque a igreja de Deus é coluna da verdade. Ela propaga essa verdade, ela expõe essa verdade. Terceira lição que aprendemos no texto é que a igreja de Deus também é baluarte da verdade. Baluarte, ela, embora hoje o significado seja bastião, né, ou uma fortaleza que ninguém consegue entrar, uma super fortaleza, um local absolutamente seguro. Mas no texto em que nós lemos, ele tem um texto diferente, né, um significado diferente, embora que possa ser também a gente olhar para a igreja como um bastião da verdade, como uma grande fortaleza, aquela que defende a verdade, aquela que protege a verdade. Mas a palavra hedraioma, que é no grego, a palavra baluarte, ela significa não somente aquele serviço da coluna que sustenta, mas uma ideia mais abrangente, uma ideia de base, uma ideia de alicerce, aquilo que sustenta todo o prédio. Baluarte, hedraioma significa isso, aquilo que sustenta todo o edifício. É por isso que não é redundância quando Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte. Se a gente pegar coluna no significado de hoje, é aquilo que sustenta. Se a gente pegar baluarte no significado, vai ficar também aquilo que sustenta. Parece então uma redundância, mas não foi isso que ele falou, porque o significado no grego, ele vai mais adiante, é aquilo que é o fundamento. É o fundamento, é o alicerce que sustenta todo o prédio. A igreja, ela então sustenta a verdade. A igreja que recebeu a verdade, ela não é a verdade, a igreja não é a verdade, mas ela contém a verdade, ela recebeu essa verdade de Jesus Cristo. Jesus Cristo passa para essa igreja, a igreja nasce da verdade, ela é criada por causa da verdade do Evangelho, mas agora, aquela que foi criada do Evangelho, ela sustenta o Evangelho. Agora ela dá suporte a essa verdade, agora ela sustenta em tudo. Assim, a igreja sustenta a verdade no mundo, ela contém a verdade e ela segura essa verdade. E como nós continuamos sendo guardiões da verdade, como nós, como morada da verdade, como coluna da verdade, como baluarte da verdade, devemos nos portar. Como nós fazemos isso? Porque é a grande questão que Paulo fala, para que vocês saibam como vocês se portem. Aí William Hendricks, ele diz que a igreja sustém a verdade por meio de ouvi-la e obedecê-la. Quem tem ouvidos, ouça. Começamos ouvindo essa verdade, nutrindo dessa verdade o nosso coração, a nossa mente, e a gente passa a praticar essa verdade. Nós não carregamos como um objeto simplesmente a verdade dentro de nós. Essa verdade, ela é viva, ela é eficaz, ela produz um trabalho em nós que nos leva a obedecê-la, a praticar a vontade de Deus.
A igreja sustém a verdade também manuseando corretamente a palavra. O próprio Paulo vai falar lá no capítulo 2, no 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós, guardiões da verdade, devemos procurar manejar bem a palavra da verdade. Como um soldado na época manejava bem a sua espada, a igreja de Deus deve, então, manejar bem a palavra de Deus. Para isso a gente precisa do conhecimento, precisa de ler. Se você nunca leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu te encorajo, irmão. Na minha visão, nenhum crente deveria morrer sem ler a Bíblia ao menos uma vez na vida, de Gênesis a Apocalipse. Talvez fale assim, não, mas eu leio por livro, ler corrido é chato demais. Faça um esforço, irmão. Nós precisamos conhecer a verdade, ao menos uma vez na vida, você deve ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E quem sabe você se apaixone tanto que você não para. Eu, desde que li a primeira vez, li mais 4 vezes e estou indo para a 6ª vez lendo ela, porque é fantástico. Quanto mais a gente lê, a gente gosta de ler a palavra de Deus. E para manejar bem a palavra da verdade, a gente precisa conhecê-la. Para isso, a gente precisa guardar no coração a palavra de Deus. Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A verdade tem que estar introjetada dentro de nós. Nós devemos buscar, ler e guardar em nosso coração. Mas não somente guardar, devemos proclamar a palavra da verdade. Como Paulo fala em Filipenses, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-se de não ter corrido nem trabalhado em vão. Precisamos reter e proclamar essa palavra da verdade para outras pessoas. E por fim, devemos defender a palavra da verdade. Filipenses 1:16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Nesse contexto, Paulo está falando, olha, tem gente que anuncia o evangelho aí por inveja, mas deixa, é bom que esteja divulgando, mesmo com inveja, mas existem outros que anunciam Cristo por contentação, por contentamento, por querer, por desejar, e é puramente dessa maneira que eles fazem, e isso que deve ser feito. Nós, como igreja de Deus, continuamos com a nossa missão de manter a verdade, manusear bem a verdade, proclamar a verdade a todos, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Ainda que isso seja difícil de entender, porque no versículo 16, Paulo vai falar de algo interessante. Ele diz assim, olha, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Essa missão que Jesus Cristo entregou para a gente é um grande mistério. E ele diz, é um grande mistério, não há dúvida, é de fato um grande mistério. E ele passa a citar alguns paradoxos desse grande mistério. Ele fala, então, que esse grande mistério se constitui que Deus se manifestou em carne, aquele que nem os céus dos céus podem conter, ele se manifestou em carne. E aí, eu sei que muitos vão ter dificuldade de entender isso quando a gente for pregar, de dizer que esse Deus glorioso, ele coube dentro de um útero apertado de uma jovem adolescente. O que criou todas as coisas, agora ele é nascido de uma mulher, ele vem em carne, ele vem em corpo, mas é aquele que foi recebido na glória.
Ele é aquele glorioso que se manifestou em carne, mas que o Espírito justificou ele de tal forma que ele morre e ele é ressurreto com grande poder e glória. Aquele em carne é esse grandioso. Aí ele continua falando que ele foi pregado aos gentios, ou foi pregado entre as nações, e as pessoas, muitos, a maioria, o rejeitaram, não queriam saber desse que foi pregado, mas ele foi assistido pelos anjos, os seres angelicais, belos, majestosos. Eles viram, eles acompanharam todo o plano de salvação, eles assistiram, e Jesus Cristo foi acompanhado, visto pelos anjos. Aquele que foi rejeitado pelos homens, foi acolhido pelos anjos, foram vistos, assistidos pelos anjos. Veja que paradoxo, por isso que ele fala, é um grande mistério isso, como que seres tão excepcionais como os anjos, eles acolhem, eles assistem, e os seres humanos pequenos e falhos rejeitaram esse grande Deus. É grande o mistério, porque ele foi crido no mundo, pessoas aqui embaixo acreditaram, embora que a maioria não acreditou, mas outros como eu e você, nós cremos nisso, mesmo ele sendo crido aqui no mundo, aqui embaixo, ele é recebido nos céus com glória, ele é recebido na glória. Aquele que nós acreditamos, um pequeno, jovem Galileu, frágil na sua estrutura humana, mas ele foi recebido em glória lá nos céus. Por isso que o Salmos 24 diz: abram-se, ó portais eternos, porque está para entrar o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, aquele que foi crido aqui no mundo, aquele que nós cremos, ele foi recebido na glória. E eu sei que não dá para a gente fazer toda a conexão disso que Paulo está falando, por isso que ele conclui muito bem dizendo: é um grande mistério isso, é um grande mistério. Aquele todo-poderoso que se fez carne, aquele que foi rejeitado por homens, foi assistido pelos anjos, aquele que foi crido no mundo, foi recebido na glória. E por mais que seja um mistério, irmãos, não deixe de pregar a verdade, não deixe de anunciar essa verdade. Continuemos, irmãos, deixando que a verdade habite cada vez mais dentro de nós. Ainda que por mais um pouco de tempo, mas vamos continuar proclamando a verdade, porque em breve, aquele que subiu, aquele que foi recebido em glória, voltará novamente para nos buscar. Sigamos sustentando a verdade como um estandarte, erguendo bem alto a bandeira do Evangelho, erguendo bem alto essa verdade, porque enquanto a igreja de Deus estiver na terra, a verdade continuará sendo pregada, mesmo em um mundo cheio de fake news. Amém? Se coloque de pé. Quero orar com você nesse sentido. Você que é morada da verdade, você, casa de Deus, igreja de Deus, que é coluna da verdade, você, igreja de Deus, que é baluarte da verdade, vou orar por ti, para que Deus possa te dar sustentação. Aquele que entregou a verdade em tuas mãos é o mesmo que vai te ajudar nessa missão de proclamar a verdade, de sustentar a verdade e defender a verdade. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com os corações agradecidos, felizes, alegres, por ouvir Tua palavra, Senhor, que nos deu um grande privilégio de ter feito nós como
templos do teu Santo Espírito, como casa da verdade, morada da verdade. Ó, quão grande privilégio é esse de sermos morada de Deus, de sermos família de Deus. Por isso, mais uma vez te agradecemos, glorificamos o teu nome, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aceite a nossa adoração, pois somos sacrifícios vivos, colocados diante de ti nesse momento, para agradecer, louvar e te adorar, Senhor. Mas estamos aqui também para pedir a tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a tua graça, para que o Senhor derrame a capacitação necessária para cada um de nós continuarmos sendo morada da verdade, colunas da verdade, onde propaguemos a verdade, o teu evangelho, anunciamos como obras de arte, como colunas suntuosas, chamar a atenção para a verdade do teu evangelho. Faz de todos nós colunas que propaguem, que expõem a tua verdade, Deus. Que o Senhor continue dando esse privilégio a cada um de nós, de falar da verdade em todo tempo, em tempo e fora de tempo. Também te pedimos, Senhor, que continue fazendo de nós bastiões, fortalezas, que defendem a verdade, que sustenta a verdade, pois o Senhor um dia entregou a verdade em nossas mãos, os teus oráculos foi transmitido a cada um de nós, e hoje temos a responsabilidade de sustentar essa verdade. Por isso, Deus, dá-nos cada dia mais interesse em estudar a tua palavra, aprender a tua palavra, a ouvir a tua palavra, obedecer a tua palavra, guardar a tua palavra em nossos corações, para não pecar contra ti. Que essa obra maravilhosa seja feita pelo teu Santo Espírito dentro de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos fazer mais uma oração agora, irmãos. Essa pelos dizimistas e ofertantes da casa de Deus. Vamos orar também pelos enfermos, aqueles nossos irmãos que estão pedindo oração nos grupos, que pedem oração para cada um de nós, aqueles que precisam da bênção de Deus na sua vida, que precisam de uma cura. Nós vamos continuar orando por nosso irmão Heleno, para que a cirurgia dele seja apressada, aconteça o mais rápido possível. Vamos orar pela irmã Maria, vamos orar pela Iracema e o Cirineu, vamos orar pela Janete, hoje ela está aqui conosco, graças a Deus. Nossa irmã Sônia, que precisa aí de mais um processo cirúrgico. Vamos continuar orando, pedindo a graça de Deus pela vida da nossa irmã, a Mônica Góes também. Vamos continuar orando. Orem também pelo pastor Genilson, que fez uma cirurgia, porque descolou a retina de um olho, mas a outra também descolou, ele vai ter que passar por uma outra cirurgia. Vamos orar também pelo servo de Deus, pastor Genilson. E se você lembrar de mais alguém, o irmão Emerson, ele pede oração pelo Sidney também, seu amigo. Ele pediu no grupo. Vamos estar orando pela vida do Sidney, para que Deus abençoe a vida dele. Se você lembrar de mais alguém, coloque essa pessoa diante de Deus. Aquele que foi recebido na glória, que foi assistido pelos anjos, agora ele está nos assistindo. Ele ouve o meu clamor, ouve o seu clamor. Nós podemos tocar o coração desse Deus poderoso, e Ele, com misericórdia e seu favor, derrama as suas bênçãos sobre nós. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilha, estamos diante de Ti agradecidos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de entrar em Tua presença, Senhor Deus, pois o Senhor preparou um novo e vivo caminho para cada um de nós. E agora estamos todos nós em Tua presença, como sacrifícios vivos, diante do altar,
pedindo a Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua bênção sobre todos os dizimistas e ofertantes da tua casa, que ama a obra da evangelização, que sabe da responsabilidade de difundir o evangelho, de pregar a verdade, espalhar a verdade aos quatro cantos do mundo. Deus, abre as janelas dos céus e derrama copiosas chuvas de bênção sobre o teu povo, que todos nós possamos ser abastecidos com tuas bênçãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, concede essa graça para todos nós. Pedimos também a tua bênção, Senhor, sobre nossos irmãos que precisam, que clamam por ti, precisam do seu auxílio, aos que estão enfermos, necessitados, precisando da tua ajuda, e nós citamos esses nomes que o Senhor já sabe, que nós continuamente estamos orando, para que o Senhor apresse a cirurgia do irmão Heleno, conforme a tua vontade, para que o Senhor ajude a irmã Maria na sua saúde, para que o Senhor complete o processo de cura na vida da Janete, da Iracema, do Cirineu, para que o Senhor esteja com a irmã Leda, com a Mônica, para que o Senhor ajude a irmã Sônia a passar por mais um processo de cirurgia, assim como o pastor Genilson irá passar por outra. Deus, ajude esses teus servos, em nome do Senhor Jesus que nós clamamos, pedimos a tua graça, Deus. Oramos pelo Sidney, que o Senhor ajude em suas dificuldades, tua mão esteja sobre ele, sobre sua família, que em nome do Senhor Jesus, todos esses que precisam de ti, sejam agraciados por tua graça e misericórdia. Derrame as tuas bênçãos sobre o teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, tudo bem com vocês? Dá uma olhada que lugar sensacional que eu estou hoje. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Viva a Promessa e vim aqui nesse espaço, aqui em Cosmópolis, para gravar algumas reflexões, algumas mensagens para o Promessas de Esperança. E agora eu te convido para a gente entrar aqui no prédio para você conhecer os estúdios da nossa querida IAP. Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada. Aqui é o estúdio onde a gente tem gravado, onde a igreja tem gravado, escola bíblica, programas, uma série de coisas. Dá uma olhada como é que tá. A gente tem vários cenários e várias possibilidades aqui nesse estúdio e é aqui que a gente tem feito muitas coisas. Para isso, eu queria te convidar. Para quê? Para você ser amigo da missão. Entre no site amigodamissão.org, se cadastre e ajude, porque é dessas doações que a gente tem procurado equipar cada vez mais, cada vez melhor, para poder oferecer para vocês uma programação de qualidade e uma produção com boa imagem, bom som e conteúdos relevantes. Vem com a gente, Deus abençoe a cada um de vocês.